Bom, pessoal, estamos começando até, a gente sempre procurou nos outros encontros começar o mais em ponto possível, em consideração a quem se esforçou muito para estar aqui no horário, né? Algumas aqui, pelo que eu estou vendo, já me conhecem, mas meu nome é Lisiane Mota, eu sou advogada, mediadora especializada em família e empresas familiares, com foco familiar, diretora do Mediato, junto com a minha colega Elizabeth. Bom, pessoal, também alguns já me conhecem aqui, colegas de trabalho, já de outras caminhadas e também da caminhada da mediação. Eu sou psicóloga, sou terapeuta de família, mediadora familiar, trabalho na saúde mental, nas práticas colaborativas, né? E estamos hoje apresentando para vocês também um pouco do que é o Mediato, né? A gente queria só apresentar o Instituto. A nossa ideia de criar o Instituto foi que ele tivesse foco, né, em gestão de conflitos nas famílias e nas empresas familiares. Então, nós atuamos na construção de diálogos por meio da mediação de conflitos e de Beth, não estamos te ouvindo. É minha aqui. Eu falei, ninguém me ouviu. Vou falar de novo. Um pedaço. Qual foi o pedaço que não me ouviu? Qual foi? A minha apresentação saiu? Saiu, sim. Eu só Tá, então a Alice fala do Instituto. Desativem os microfones, pessoal. Peço a todos que desativem os seus microfones, pessoal, para não ter... Ana, por gentileza, que está com o iPhone, o microfone ativado, para que não haja interferência. Acho que agora todos desligaram. Sim. Eu não sei como é que eu desativo isso. Pode deixar que eu desativo por aqui. Tu consegue? Tá. Pode seguir, Beth, pode seguir. Tá. Eu cheguei a falar do Mediato, alguém ouviu? Parou ali. No início? Sobre o Mediato. Bom, eu e a Lise nos encontramos como mediadoras de conflitos, né, na área judicial, e pensamos em montar um instituto para trabalhar com a mediação extrajudicial. Tá? O foco do instituto e a especialidade dele é o estudo e a gestão de conflitos nas famílias e nas empresas familiares. A gente, então, trabalha buscando a construção de um diálogo através da mediação, e nós também trabalhamos, até porque eu tenho essa formação e alguns dos nossos parceiros, em práticas colaborativas no direito de família. Como é que a gente define conflito no Mediato? Né? Nós entendemos, tá, pensando assim num conceito muito do Vesula, que é um mestre que já fizemos cursos com ele e que nos guia muito, assim. Que ele não existe, que na verdade ele é momentâneo, é o nome que tem se dado, né, aqueles momentos difíceis de um relacionamento e aqueles impasses que acontecem, né, e que produzem desprazer, tristeza e muitas vezes até violência, né, nas famílias. Então ele não é definitivo, não entendemos ele como definitivo. Então, nesse sentido, nós entendemos que nós temos que trabalhar as relações como um todo, né, e pensar nas pessoas e no futuro que elas desejam construir. E gestão de conflitos. Por que o nome gestão de conflitos? Né? Porque gestão de conflitos, para nós, é um conjunto de métodos, de processos práticos, né, que visam administrar essas situações conflituosas. É uma forma de mediar os impasses entre as pessoas que compõem as famílias e entre os times nas empresas familiares, diminuindo o impacto negativo e tornando essa situação de conflito algo produtivo, transformando esse conflito em algo produtivo. Esse é o nosso... Nós queremos também apresentar hoje as nossas palestrantes, que é a Clarissa Coelho Barbieri. A Clarissa é advogada,
Ela é especializando em Direito de Família e Sucessões, é membro da Comissão de Família, Psicologia das Famílias do IBDFAM, que nós também somos, né? E a minha querida colega também de trabalho de muitos anos, somos professores de muitos anos numa mesma instituição, a Juliana Predebon. A Juliana é psicóloga, ela é mestre e doutora em psicologia, é terapeuta de família e casais. Quem vamos convidar para começar? Clarissa? Então, eu começo, pessoal. Vamos lá, então. Primeiramente, um agradecimento especial à Mediato pelo convite para tratar de um assunto tão delicado como esse, na área da família, que envolve também responsabilidade civil, né? Então, a equipe da Mediato, meu agradecimento especial. Meu agradecimento especial a todos que estão presentes aqui, interessados no assunto. É uma coisa muito gostosa de falar, porque a gente sabe que tem pessoas aqui que trabalham com essa área e que tem essa necessidade de trocar ideias, né? E essa união de todos nós é de suma importância, tá? Para melhorar tanto a área jurídica quanto a área da psicologia, né? Eu sou advogada, mas eu fui assessora jurídica há muitos anos no Poder Judiciário e muito do meu aprendizado eu devo às minhas chefias anteriores até. Trabalhei 5 anos exclusivamente, trabalhei 12 anos, mas 5 anos exclusivamente na área da família. Minha área é civil, mas o direito de família é a minha paixão. E hoje, o que nos traz aqui é o tema do abandono afetivo dos pais em relação aos filhos. Mas já me perguntaram, doutora, mas tem outros tipos de abandono afetivo? Sim, tem aquele abandono afetivo dos idosos que se chama abandono afetivo inverso, mas não é o objeto do assunto hoje. Hoje, a gente vai falar do abandono afetivo, tá? E que acontece muito, embora achem que é raro, mas não é, tá? Pessoal, a primeira pergunta, né, para iniciar a conversa, eu vou tentar ser sempre, não aquele juridiquês difícil, mas me manifestar de uma forma clara, para que todos nós possamos nos entender. O abandono afetivo, tá, ele é a violação, tá, de um direito da criança ou do adolescente por um dos pais. Tá? E o que é esse direito? O que é a violação desse direito? O pai ou a mãe tem o dever, no momento que escolhem ter um filho, de lhe dar assistência material, educação, contexto familiar, afeto, né? E quando isso é renegado de uma forma voluntária, de uma forma que a pessoa sabe que tem um filho, e o renega e não quer cuidá-lo, o direito então vem a coibir isso, né? E vem a penalizar essas pessoas, né? Por quê? Porque a família, pessoal, teve muita evolução nos últimos anos. Nós passamos do conceito de família patriarcal, que era aquela onde o pai apenas supria as necessidades, não participava de nada, né? Para uma família colaborativa em todos os sentidos. Hoje, pai e mãe são fundamentais na criação de um ser humano, na formação de um ser humano. Então, quando falta um deles voluntariamente, isso causa danos, e danos nefastos, tá? Então, o que é? É uma forma de ilícito no direito, tá? Doutora Clarissa, mas não tem já a perda do pátrio poder? Tem, é uma consequência que temos também, mas também a área da responsabilidade civil veio se unir, né, ao direito de família como uma forma de penalizar essas pessoas. E depois eu vou explicar como é feito no nosso sistema essa penalidade, tá? Para que isso evite que isso aconteça novamente, tá? Então, o abandono afetivo, ele está incerto. O direito civil, ele tem vários leques,
Nós temos os contratos, nós temos direito das obrigações, nós temos a responsabilidade civil, né? Nós temos o direito de família. E dentro da responsabilidade civil, os juristas conseguiram inserir, né, esse conceito de abandono afetivo para que ele pudesse fazer uma junção com o direito de família, para que a responsabilidade civil fosse, né, aplicada ao direito de família, que esse fosse um link, tá? De forma a manter as relações familiares saudáveis. Na verdade, o objetivo do jurista é esse, né? É preservar as famílias. Pois bem, partindo desse primeiro conceito de abandono afetivo, nós começamos, então, a adentrar no que é a responsabilidade do ponto de vista jurídico e como é que ela se caracteriza, né, no mundo jurídico e no nosso dia a dia. Tá? Do ponto de vista técnico, a gente chama a responsabilidade civil por abandono afetivo de subjetiva. O que isso significa, subjetiva? Significa que eu preciso de 3 elementos. Eu preciso de uma conduta. E essa conduta pode ser omissiva ou comissiva de alguém. Dos pais, do pai ou da mãe. Eu preciso de um nexo de causalidade. Ah, o que é nexo de causalidade, doutora? Não estou entendendo a tua língua. É a linha, é o que causa o dano. É o que causa. É onde ali nós encontramos a justificativa pela qual aquela pessoa foi lesada. E o dano propriamente dito, que nesse caso que nós estamos tratando, nada mais é o que eu chamo de dano da alma, dano da psique. Né? A pessoa que sofre um abandono, ela tem consequências psiquiátricas, psicológicas nefastas. Né? Então, esse dano, como é que se comprova esse dano? Né? Nós vamos chegar lá. Tá? Vou dar pequenos exemplos do dia a dia e não se configura abandono afetivo porque as pessoas confundem muito abandono afetivo, às vezes com um comportamento omissivo ou negligente do pai, ficou de ligar toda hora, não ligou. Eram os dias das visitas, ele não compareceu. Mas era o aniversário do nosso filho, mas como é que ele não veio? Né? Há algumas falhas nessa esfera, tá? Mas eu vou fazer agora. O abandono afetivo, tá? Muitas vezes ele se caracteriza, tá? Dentro de casa. Tá? Mas o problema é esse. Como comprová-lo? Como detectá-lo? Como é que a gente faz isso no processo? Isso é feito através da perícia psicológica. Esse é o grande ônus do advogado. Comprovar, dentro daquele processo, que aquela pessoa, que aquela criança ou que aquele adolescente foi lesado. Tá? Não se aplica abandono afetivo, por exemplo, naqueles casos em que o pai nunca soube que teve um filho. Ele teve um caso paralelo ao casamento, viajou para o interior, teve uma relação extraconjugal, nunca soube que teve um filho. Esta pessoa não vai ser responsabilizada. Tá? Nós estamos falando daquelas pessoas que sabem que têm filhos. O pai que vive com a mãe até os 5 anos de idade da criança resolve abandonar o lar, constituir outra família e não volta mais. E nunca mais liga. E nunca mais comparece. E não atende telefonema, simplesmente some. Como se aquela família nunca tivesse existido. E como é que ficam os filhos nesses casos? E aí que está o dano. E o dano, quem comprova são os grandes mestres da psicologia no processo. É eles que, através da prova pericial, que é fundamental para que nós possamos detectá-lo. Sem ajuda da psicologia, eu não vou saber, o juiz não vai saber.
né? Se aquela criança, aquele adolescente tem depressão, tem tendência ao suicídio, uma pessoa antissociável, tem TDAH, desenvolveu a síndrome do pânico, né? São coisas gravíssimas que nós estamos tratando, né? Então, voltando, fazendo uma suma do que eu expliquei até agora, o abandono afetivo, quando caracterizado, e para caracterizá-lo, nós precisamos desses 3 elementos: a conduta, o nexo, né, que é a conduta do pai e a mãe, o que causou isso, tá? E o dano efetivamente comprovado. Se esse dano não se comprova no processo, ainda que ele exista no mundo dos fatos, nós não conseguimos uma indenização por abandono afetivo. Certo? Então, a prova pericial, pessoal, é o que vai estar intimamente ligado com o nexo de causalidade. Os profissionais da psicologia e da assistência social, se for necessário, é o que vão demonstrar este dano. Muitas vezes ocorre também aqueles casais que recém se separam e não conseguem administrar bem a separação. Né? A frustração toma conta e eles começam a utilizar os filhos como meio de alienação parental, ou liga para advogado e diz assim, eu quero processar aquele homem, ele me abandonou faz 2 meses, foi morar em Portugal com a nova companheira, doutora, e ele liga uma vez por semana só pro meu filho, isso é abandono afetivo, mas isso não pode ficar assim, isso não é abandono afetivo. Se ele liga para o filho toda semana, ele mantém contato, se eles mantêm uma relação de afeto, nós não estamos tratando de abandono afetivo, nós estamos tratando de um problema psicológico que precisa ser suprido na esfera da psicologia. Concorda, doutora Juliane? Concordo. Então, assim, a advogada tem que saber que nem sempre o que o cliente quer é o que está correto. A gente tem que saber detectar esses casos, e cada caso é único no direito de família, não existe um igual ao outro. Aí eu tenho um caso idêntico ao teu, não tem. Cada ser humano, cada ente familiar tem a sua peculiaridade, cada família tem sua peculiaridade. E o advogado tem que ter essa visão, uma visão que vai além do que está no código, uma visão que vai além do que está na jurisprudência. É empatia, é discernimento. Senão nós não conseguimos trabalhar, não só como abandono afetivo, como qualquer área. Principalmente os profissionais da família. Né? Então, pessoal, feito isso, eu vou questionar vocês. É possível que uma reparação em dinheiro possa suprir um dano moral deste porte? Essa é uma grande questão, tá? E é uma grande discussão que tem tanto no nosso tribunal, né, como em outros. O nosso Tribunal de Justiça, aqui do Rio Grande do Sul, é uma posição que eu respeito muito, tá? Porque eu não deixo de concordar, de certa forma, com esse lado. Entende que não se paga a ausência de um abraço, não se paga a ausência daquele afeto, que isso é impagável, né? Portanto, que é praticamente inócua uma indenização. Há vários autores que pensam assim, tá? Respeito esses autores, assim como eu respeito quem entende que essa indenização deve ser imposta. Ah, mas quanto que é? Depende do juiz, depende do advogado pedir. Não, hoje o dano moral é arbitrário desde o início. O caso nobre que nós tivemos lá no FTJ, da doutora Felipe, né? Foi Oi, Larissa, posso interromper um pouquinho? Alguém está com o microfone ligado, por favor, desligar, está dando interferência. Obrigada. Então, a ministra Nancy Andrighi,
tá? Mais especificamente no dia 24 de abril de 2012, né? Ela lançou um voto que deu início a toda a discussão do abandono afetivo, que ela disse o seguinte, tá? No caso concreto lá, não pode se obrigar a amar, mas eu posso obrigar a cuidar. O dever de cuidado está previsto em lei. E quando ele é violado, eu tenho sim uma indenização por responsabilidade civil. Neste caso, da ministra Nancy Andrighi, se eu não me engano, foi uma indenização de R$200 mil. Tá? Não vi em nosso Tribunal de Justiça ainda alguma indenização por dano moral por abandono afetivo de pais a filhos. Não vi ainda. Tá? Recentemente, até no outro estado, um filho conseguiu retirar o sobrenome do pai que nunca quis saber dele. Então, assim, varia, cada estado tem um entendimento, certo? Só um parênteses que eu esqueci de me falar. E esse dever de cuidar, onde está? Onde está escrito? Ele está no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 22. Ele está no artigo 1634 do Código Civil, incisos. Ele está no artigo 5º da Constituição Federal, que trata da dignidade da pessoa humana. Ora, se tu estás sendo violada a tua dignidade, através de maus tratos, através de uma negligência, através de uma rejeição, é dano moral. É um dano, é uma lesão, e é uma lesão, na minha ótica, até imensurável. Mas o direito encontrou, então, a pecúnia, né, o dinheiro como forma de pagar, de penalizar esse pai ou mãe que não cumpre com o seu papel. Há autores que dizem o seguinte, essa indenização pode ser ruim, porque as pessoas muitas vezes são ruins. Há pessoas, por exemplo, de posses, que nunca mantiveram um relacionamento com seus filhos. E o filho entra pedindo um dano moral por nunca ter tido afeto. Porque é inviável dissociar, na minha ótica, o afeto desse dever. Esse dever está relacionado com o afeto. Não querer cuidar de um filho voluntariamente está intimamente ligado ao princípio da afetividade. Para mim, não tem como dissociar. Porque o cuidar, o zelar, o educar, está totalmente ligado ao amor. Então, é uma coisa que se faz naturalmente, não obrigada. Então, certos autores entendem que isso pode dar um efeito inverso. Ah, tá bem? Eu te pago, então, por nunca ter te dado afeto. E vocês acham que essa pessoa lesada vai se recuperar? Não. Aquele dinheiro vai suprir a ausência daquele pai ou daquela mãe? Na minha ótica, não. Então, assim, o nosso direito, e respeito muito, está caminhando por um lado no sentido de trazer alternativas que reparem muito mais do que o dinheiro. Porque aquelas pessoas envolvidas num processo de abandono afetivo, elas precisam de ajuda. Tanto o que causou o dano, quanto o lesado. Precisam de ajuda psicológica. E aí pode entrar o auxílio da psicologia no meio do caminho, o auxílio da mediação como forma, né, de suprir o drama, porque nós estamos tratando, gente, de um drama familiar. Nós não estamos tratando da batida de um carro, de um acidente de trânsito, de um celular que estragou. Nós estamos tratando com seres humanos. E vocês acham que estou indenizado. Tá bem, tá tudo certo. Não, não está. É preciso um tratamento multidisciplinar nesses casos. E é uma coisa que eu defendo muito.
Assim como já na Maria da Penha existe todo um acompanhamento psicológico à vítima de violência, o abandono afetivo também deveria ser tratado dessa forma, né? Nós termos esse atendimento multidisciplinar, nós temos esse suporte, né? Até, quem sabe, para reconstruir esses laços de afeto. Por que não? Por que não tentar aproximar pai de filho, mãe de filho? Por que não? Né? Então, são coisas, pessoal, que inevitavelmente estão interligadas à esfera da psicologia, tá? Não quero me estender muito para deixar a doutora Juliana falar, mas eu questiono vocês e levanta a mão para mim, quem eu estou conseguindo enxergar na tela, que acredita que a indenização em dinheiro é capaz de suprir o abandono afetivo. Vocês acreditam nisso? Não vi ninguém concordar, né? Por quê? Porque não supre. Mas é a forma, e é uma forma respeitosa, que o direito encontrou de fazer, né, coibir essas condutas e fazer com que a pessoa que esteja praticando evite fazê-lo. Mas é difícil, né? É uma coisa que o dever de cuidado, ele deve ser voluntário, ele é natural. A gente cuida porque ama, a gente agasalha porque ama, a gente obriga a ir para a escola porque ama. Né? E às vezes também um comportamento severo do pai ou da mãe, há pais que amam, mas amam de uma forma muito severa. Não estou falando hostil, estou falando até seca. Estou falando assim, aqueles pais mais reservados, que não sabem manifestar afeto. Talvez porque não tenham tido. Como é que fica isso aí? Isso é abandono afetivo? Não, se esse pai ou se essa mãe deram princípios para o adolescente ou para a criança, não é abandono afetivo. É a forma que eles sabiam de exercer a paternidade ou a maternidade. Por isso que eu digo, cada caso é um caso. Tá? Então... Mas eu teria que pegar o salário dele e botar 30%. 30% Então, do salário dele. Tá? Tudo que eu tratei agora. Pessoal, peço que desliguem os seus microfones. Ele pode assumir uma porcentagem de pouco. Rochelle, tá ligado? Dentro do SBPE, não sei. Rochelle, poderia desligar o microfone, por favor? Obrigada. Então, onde que eu quero chegar? Tá? Por isso que o microfone nesses contextos de palestras são meio complicados, né? Eu gosto da palestra ao vivo, espero encontrá-los todos ao vivo, né, quando o coronavírus passar. Aproveitando o ensejo do coronavírus, o Covid aumentou em muito e o Instituto Brasileiro de Direito de Família constatou isso e publicou na semana passada, pessoal. Os casos de abandono afetivo, tanto de filhas quanto de idosos, tá? Por quê? Porque aqueles pais separados, que já estavam com problemas, e aqueles pais negligentes aproveitaram-se da situação do Covid justamente para abandonar. Tá? Então, isso é uma coisa que tem acontecido corriqueiramente. Mas, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês todos que estão me ouvindo, tá? É que, em suma, o abandono afetivo é considerado um ato ilícito na lei? É. Como ele é indenizado em nosso direito, como ele é reparado em dinheiro. Infelizmente, é a única forma. Não temos outra ainda. Espero que tenhamos outras formas de reparar esse tipo de dano. Como comprová-lo? Através da perícia. E o advogado deve saber disso. Não existe abandono afetivo e comprovar dano moral sem prova. Essa é uma das provas mais difíceis do advogado. Tá? E tem que ser feita inevitavelmente através da perícia. Seja a perícia do tribunal, seja a perícia, o assistente da esfera particular. Nós precisamos desse suporte para que aquela pessoa possa, né, ser indenizada. Mas mais do que indenizada, essa pessoa precisa ser reparada
como ser humano. Essa pessoa precisa ser resgatada. Tá? Então, eu rogo que a área da mediação, da psicologia, né, lutem para que isso supere a esfera do dinheiro, né, e venha a ser um conjunto de ações multidisciplinares no âmbito jurídico, para que a gente possa realmente ajudar as pessoas, porque esse é o objetivo do direito de família. Né? Nem todo advogado tem o escopo de ganhar dinheiro apenas. Há muitos advogados ainda que, infelizmente, têm caráter de beligerância, que querem ganhar dinheiro a todo custo, né? E diz, não, vamos entrar com uma ação, às vezes nem tendo base para isso. Tá? Eu acho que o advogado do futuro, o bom advogado, é aquele que sabe conciliar. É aquele que sabe resolver a demanda da melhor forma. E o abandono afetivo também pode ser resolvido dessa forma. Seja através da mediação, seja através do contato direto do advogado com as partes, tá? E através do Poder Judiciário com a colaboração dele também, que pode criar meios multidisciplinares para que essas pessoas sejam auxiliadas. Então, eu agradeço muito a presença de vocês e entrego a minha fala à doutora Juliana Predebon, né, professora, doutora na área da psicologia, que eu respeito muito e que tenho muita honra de participar nesse momento dessa palestra. Doutora Juliana, lhe passo a palavra. Ok, obrigada, Clarissa. É muito bom te ouvir. Gostaria de, inicialmente, antes da gente começar a nossa conversa, agradecer, né, a Beth e a Lisiane pelo convite. Tenho visto aqui algumas carinhas conhecidas, muitas ex-alunas, coisa bem boa ver vocês, gurias, que saudade de vocês. Está sendo um resgate muito bom estar aqui na Mediato, principalmente, né, pelo convite, pela trajetória que eu tive com a Beth, né, fomos colegas durante anos na universidade e agora, então, nos reencontramos. Estou muito feliz de estar participando dessa conversa e também me sinto honrada, Clarissa, de poder dividir, né, esse tema que é tão importante e trazer a minha contribuição sobre o viés da psicologia. Beth já me... Luana, desliga o microfone, Luana. A Beth já me apresentou. Eu tenho uma trajetória, né, bem acadêmica, toda ela voltada para a área da família, né? Tanto no mestrado como no doutorado. Eu trabalhei sempre com famílias, sempre dentro do referencial sistêmico, né? Principalmente famílias com adolescentes. E depois, então, fiz a minha especialização no Domus, né? Como terapeuta de casal e famílias. Então, é um tema assim que me instiga, me motiva e é sempre um prazer muito grande poder falar sobre isso. Bem, quando as gurias me convidaram, então, para participar dessa conversa, que seria presencial, né, Beth? E agora a gente, em função da pandemia, estamos aqui, né, via Zoom, mas espero poder encontrá-los, né, num outro encontro, quem sabe, né, depois da vacina, a gente possa se encontrar e se aglomerar de novo, né? As gurias, então, me convidaram para, né, trabalhar, para conversar com vocês a questão do abandono emocional, né, em casos de separações conjugais, dentro de uma perspectiva da psicologia. A primeira coisa que eu penso, né, para a gente poder conversar e aprofundar um pouco a implicação da psicologia, né, no dano, é o que significa abandono, né? Acho que a Clarissa trouxe muito bem o abandono para o direito, né? E para a psicologia seria um dano, né? É inegável o quanto o abandono emocional tem implicações, tem consequências no desenvolvimento infantil e do adolescente. Esse dano ele vai ter uma variabilidade, dependendo, né, de inúmeros fatores. Mas o abandono ele implica, né, falta de amparo, falta de proteção, descuido, desleixo, né? Isso gera, né, qualquer rompimento numa relação que tinha, né, afetividade,
gera, né, um dano, uma marca, né? O abandono, ele pode ser físico, ele pode ser emocional, e para a psicologia, ele pode ser imaginário, né? Então, ainda tem toda uma questão de pessoas que sentem, né, que fantasiam um abandono, e esse abandono, na verdade, não ocorreu, né, mas foi sentido. O nosso foco aqui é o abandono real, né, o abandono que vem, né, de consequência de uma separação. Bom, a primeira pergunta é essa: gera, né, um dano? Sim, gera. Emocional? Sim, isso é inegável, né? A separação conjugal, ela é, depois da morte de um membro familiar, o maior rompimento no ciclo evolutivo de uma família. Então, a separação conjugal, por si só, né, ela causa um sofrimento muito grande nessa família. As famílias, em média, demoram de 1 a 3 anos para se reorganizarem após uma separação conjugal, né? Então, tem separações que são mais fáceis, separações que, né, que esse casal, esse ex-casal tem uma rede familiar ampla que pode dar conta, né, das demandas, isso pode ser resolvido de uma forma mais rápida. Tem outras separações que são mais, né, difíceis, trabalhosas, enfim, mas a separação, sim, né, é um rompimento importante no ciclo evolutivo de uma família. Bom, então a gente vai partir do princípio que, então, ocorreu uma separação e eu quero identificar, como a Clarissa já trouxe, né, eu quero que a psicologia me ajude a mostrar os danos, né, o que dano concreto, o que eu posso anexar, né, num processo que eu possa mostrar concretamente para o juiz que aquela criança, que aquele adolescente sofreu ou está sofrendo. Bem, para a psicologia, gente, para a gente poder identificar danos, para a gente poder identificar alguma questão psicológica relacionada ao abandono, nós, enquanto psicólogos, a gente tem que ter uma visão geral acerca do desenvolvimento infantil normal e do desenvolvimento infantil do adolescente. Por que isso? Porque se eu tenho uma visão geral do que é considerado normal, eu tenho parâmetros científicos que vão poder me ajudar a construir um documento, um laudo, mostrando, então, que existe uma alteração. Então, obviamente, eu não vou falar aqui de desenvolvimento, né, de todas as fases, mas eu tenho que ter, enquanto psicóloga, que vou fazer essa avaliação, eu tenho que ter uma noção, por exemplo, que, né, uma criança de 3 anos é uma criança que já consegue fazer 2 atividades ao mesmo tempo, é uma criança que já consegue ir no banheiro sozinha. Uma criança de 4 anos, por exemplo, é uma criança que já tem um desejo pela roupa, já dá uma opinião no corte de cabelo, já tem uma certa independência nas rotinas da casa, já consegue saltar num pezinho, né? Eu tenho que ter, por exemplo, uma ideia que uma criança de 5 anos, ela já usa uma tesoura sem pontas, ela já chuta uma bola, ela rebate uma bola. Bom, mas Juliana, como é que eu vejo tudo isso? A gente vê tudo isso na avaliação, né, de uma criança. Durante, né, as sessões de psicoterapia em que a gente tem essa oportunidade, nós, enquanto psicólogos, temos essas ferramentas, né? Essas ferramentas que nos dizem essa criança está se desenvolvendo dentro de um padrão, né, de normalidade ou tem alguma coisa alterada, né? Uma outra coisa que nos ajuda bastante é o desenho, né? A partir do desenho, uma simples folha branca, um lápis e uma borracha nos ajudam, né, a identificar, a partir do tipo de desenho que essa criança está trazendo, as habilidades motoras finas, o quanto ela está se desenvolvendo, né, na evolução, né, do desenho, que começa com rabisco, crianças pequenas fazem, né, a garatuja, né, só aquele rabisco, depois ela começa já a utilizar formas, depois ela vai para um desenho mais evoluído, mais figurativo. Crianças normais evoluem assim. Agora, tem crianças que apresentam já alterações, né, e a gente já vai podendo identificar a partir dessa avaliação. Da mesma forma, o pensamento, né? Quando a gente senta com uma criança durante uma avaliação, a gente parte, né, de uma caixa de brinquedos e a gente pede, né, para essa criança brincar conosco. A gente convida essa criança para brincar.
a partir do brinquedo, a partir da forma, da escolha dos brinquedos, a partir da história que ela cria, a partir da condição de raciocínio, do tipo de linguagem, a gente vai identificando como é que está o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Por que é importante tudo isso, gente? Porque quando a gente está avaliando uma criança, ela não senta na nossa frente e diz, Juliana, é o seguinte, eu estou muito triste porque meus pais se separaram. Não, né? Uma criança não consegue nos verbalizar, né? Um adolescente até consegue, mas uma criança não consegue. A gente tem que, a partir dessas ferramentas, poder identificar alterações, né, em todo o seu desenvolvimento e poder comprovar, né, por escrito, num documento, o quanto, né, essa criança está com seu desenvolvimento alterado. Bem, não vou, né, me aprofundar muito aqui na questão do desenvolvimento, poderia ficar falando aqui, né, sobre isso toda a live, né, porque é um assunto que eu gosto muito, mas, enfim, são esses recursos que nós, enquanto psicólogos, temos, né, para comprovar concretamente a presença de um dano, né. Com criança não existe nenhuma outra maneira, né, da gente poder fazer essa investigação e a gente poder ter as conclusões, né, baseadas em parâmetros científicos, que não seja através dessa técnica que eu estou falando para vocês, que é a ludoterapia, que é a hora do jogo. Tá? Com crianças um pouquinho maiores, né, vamos pensar na latência, ali a idade escolar, são crianças que já conseguem verbalizar um pouco, já têm uma tendência, né, a falar, né, de uma forma mais parecida com a nossa, embora prefiram muito também jogos, né, coisas com regras, com competição, a gente já consegue de uma outra maneira acessar, tá? Mas crianças assim, ó, menores de, né, a minha opinião é inviável, né? Acho que não existe uma outra maneira a não ser essa de conhecer, né, a brincadeira e poder intervir e interpretar o que aparece de maneira simbólica, projetada no desenho, na casa na família terapêutica, enfim, né, nos recursos que a gente utiliza de forma lúdica, né. A proposta não é a brincadeira, né. A caixa de brinquedos, a brincadeira é a ferramenta que nós temos para, né, acessar esse mundo intrapsíquico, né, esse mundo inconsciente de medos, de fantasias, de desejos, né, dessa criança. Diferente do adolescente, né? O adolescente já é um cara que chega, que senta, que conversa, né? O manejo com o adolescente através, né, um objetivo da avaliação, ele é diferente, né, do manejo que a gente tem com crianças. O adolescente, ele tem normalmente uma resistência inicial, né, de poder conversar, de poder se abrir, mas a gente tem que inicialmente trabalhar bem, né, esclarecer bem o que é a terapia, o que é aquele momento de conversa, garantir principalmente o sigilo, né, combinar com ele que tudo que vai ser conversado ali vai ficar somente entre nós dois. Caso eu precise entrar em contato com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó, enfim, ele vai ser comunicado antes e ele vai me autorizar, né? Mas de maneira geral, eu sou, né, apaixonada pela fase adolescente. De maneira geral, partindo dessas primeiras sessões, assim, para fortalecer o vínculo, depois a terapia flui, tá? O adolescente também pode, eventualmente, querer desenhar, né? Ou querer trazer filmes, séries, coisas que eles fazem fora, né, do setting e trazer para a sessão e a gente poder trabalhar, né, isso. Todos esses personagens, toda essa vida que acontece fora, né, do consultório, ela é importante, ela tem um significado. Então, assim como para a gente poder atender criança, a gente tem que ter um gosto pela infância, para a gente poder acessar o mundinho intrapsíquico de um adolescente, a gente também tem que conhecer muito o que é, né, esse contexto onde eles estão vivendo. Tá? A adolescência é uma fase, né, ela é universal, mas ela tem particularidades dependendo da cultura onde esse jovem está inserido. Tá?
tá? Então a gente tem que ter essa aproximação, né? E esse gosto, né? De poder sentar, de poder usar o vocabulário, né? Poder se fazer, né, ser entendida, enfim, o adolescente é um cara extremamente narcisista, né, é uma pessoa que acha que o mundo vive em volta do seu umbigo, né, e esse narcisismo é importante porque é uma maneira dele se defender, né, das ansiedades, da insegurança que ele está vivendo, porque ele está se afastando desses pais, ele está se afastando de um corpo que era infantil, e ele está criando uma outra identidade que ele não sabe muito bem qual é que é, e quem é essa tal de Juliana e essa psicóloga que agora quer me entender, quer conversar comigo, mas ela é uma adulta, mas ela tem a idade da minha mãe, mas como é que eu vou me abrir com ela? Quem me garante que ela é, né, que ela vai guardar os meus segredos, né? O adolescente é um cara narcisista, por natureza, ele é um cara onipotente, por natureza, ele acha que não vai dar nada, que não vai acontecer nada, fica fria, não vai dar nada, né? Então, mas isso tudo são defesas porque ele sabe quem ele era, mas ele não sabe quem ele é, né? E ele está construindo uma outra identidade, né? E essa identidade ainda é muito nova, é muito frágil, então são maneiras, são manejos de se defender dessa insegurança inicial. Tá? E também de características também depressivas, tá? O adolescente, embora não mostre muito, mas ele tem momentos, sim, mais melancólicos, né? Tem momentos de ambivalência, quer crescer, mas, né, tem medo do que vem pela frente, né? Quer aprender a dirigir, mas tem medo de andar sozinho. Então, né, ele tem um continente bem importante aí, que é o grupo de iguais, né? O grupo de amigos, eu digo, a gangue adolescente é um continente que ajuda, né? Que ajuda essa transição, tá? Bom, mas falei de adolescente, de latência, né, da questão do desenvolvimento. Mas pensando nisso, assim, pensando em todas essas características que eu trouxe para vocês, que são as características normais, quando é que eu vou identificar que tem alguma coisa que não está bem, né? Fazendo um apanhado geral, assim, o que eu tenho visto mais frequentemente em termos de transtornos, né? Tem uns já que a doutora Clarissa já trouxe, né, que são os transtornos famosos, né, principalmente que vêm da escola, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, né, que são aqueles transtornos os clássicos TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é hiperativo. Ele não vai bem no colégio porque ele está desatento. Né, então a gente escuta muito, né, esse diagnóstico às vezes vem pronto da família ou vem pronto da escola, né, mas nem sempre esse transtorno, ele realmente tem todos os sinais e sintomas para a gente fechar esse diagnóstico. Tem um outro grupo de transtornos que eles são chamados de transtornos do controle, né? São transtornos de conduta, são aqueles transtornos assim que a gente falava antigamente, transtorno de conduta, que agora é o de oposição, né? São transtornos que envolvem muita agressividade e chegando, né, no que está bem comum hoje em dia, infelizmente, que são as automutilações, né, os adolescentes que se cortam, enfim, esse é um outro grupo, assim, que eu vejo bastante. Tem os famosos transtornos depressivos, aqui que eu não vou falar, né, de todos os tipos, né, mas enfim, né, tem vários tipos de depressão, mas isso também aparece muito, né, na clínica infantil e do adolescente. Tem os transtornos de ansiedade, que a Clarissa já trouxe, né? O pânico, ansiedade de separação. Tem os transtornos alimentares, né? Também. Bulimia, anorexia, obesidade. E os relacionados às substâncias, que isso também, né, não é nada novo para a adolescência, né? O uso de álcool, drogas, maconha, cocaína e outras. E por último, não menos importante, que são as tentativas de suicídio. Então, isso, pensando assim no nosso DSM-5, quem é da psicologia que sabe, né, que é o que a gente consulta, né, atualmente, o que tem de mais atualizado em termos de transtornos
de psicopatologia são os que eu mais identifico na clínica, né? São os que mais aparecem. Bom, esses são os que mais aparecem, mas a gente tem que ter muito cuidado para levantar, né, uma hipótese diagnóstica como essa, que é uma coisa grave, num documento, né? Primeiro, por que eu digo isso? Porque a criança está em desenvolvimento. O adolescente está em desenvolvimento. A gente tem que ter muito cuidado quando vai registrar, porque esse registro, ele pode acompanhar a vida dessa criança e desse adolescente pela vida toda, né? E ele pode ficar com uma coisa estereotipada. Ah, aquele ali é um hiperativo. Ah, aquele ali já teve transtorno de conduta desde pequeno, já era um agressivo. Agora, então, não, isso não é novidade para mim, né? A gente tem que ter muito cuidado, gente, muito cuidado, porque isso acaba, fica registrado, né? Não só no documento, mas também na vida, né, dessa criança. Então, quando a gente vai pensar, né, se realmente esse é um dano e esse dano a gente vai colocar num documento, a gente tem que pensar na frequência, na persistência e na pervasividade, ou seja, o quanto esses comportamentos aparecem, o quão persistentes eles são e o quão amplo eles são na vida dessa criança e desse adolescente. Eles aparecem na escola, na família, no grupo de amigos, ou é só no colégio? Não. Ou é só em casa? Não. Gente, todos esses sintomas, eles têm que estar presentes em mais de um contexto há pelo menos 6 meses. A partir daí, a gente tem subsídios, né, para poder, então, documentar e para poder levantar uma hipótese diagnóstica. Se não, gente, na minha opinião, não se faz. Porque uma criança que, né, daqui a pouco os pais se separaram e ela se mostra triste. E ela fica triste, ela fica mais entristecida por uns dias, por umas semanas. Isso não é depressão. Isso não é depressão. Uma criança que, a partir de uma separação, o pai foi morar em outra cidade, está vendo menos, começa a comer, né, por ansiedade, começa a engordar um pouquinho. Isso não é um transtorno alimentar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque esses transtornos, eles existem, são recorrentes, são frequentes na nossa clínica, mas para que a gente possa documentar, né, encaminhar, né, um laudo, um parecer para um juiz, ele tem que estar presente em mais de um contexto há pelo menos 6 meses, tá? Bem, identifiquei o transtorno, identifiquei o sofrimento, como é que eu vou intervir? Tá muito rápido, gente? Não? Tá. Como é que eu vou intervir? Eu vejo 3 formas, é que eu tenho pouco tempo, então eu quero, né, dar conta de tudo aqui que eu preparei. Eu tenho 3 formas de intervir, na minha opinião, né? O abandono emocional, o que eu posso fazer? Psicoterapia individual para criança, né? Terapia familiar e a mediação. Na minha opinião, são as 3 principais ferramentas que podem ajudar, né, a lidar com o abandono emocional. A terapia infantil, eu já falei um pouquinho para vocês, né? A gente atende a criança, a nossa ferramenta de trabalho é a caixa de brinquedos, a gente interpreta, intervém e ajuda essa criança através, né, do simbólico. A criança projeta, né, as suas coisas no brinquedo e a partir daí a gente ajuda essa criança a entender, a ressignificar o que está acontecendo. A terapia familiar, eu sou suspeita, tô vendo aí, tem umas carinhas aí, né, do Domus aí, o pessoal da família. A terapia familiar, nossa, né, ela é muito eficaz, a terapia familiar, ela trabalha com os vínculos, né, a pessoa, na verdade, é o produto do seu contexto. Se eu quero mudar um comportamento, se eu quero ajudar, né, uma pessoa, eu tento ajudar, eu tento reformular a forma pela qual ela interage, né. Então, a terapia familiar, ela faz isso. Ela se preocupa com o espaço que existe entre as pessoas e ela trata essa interação. Que seria fundamental, doutora? Oi? Que seria fundamental quando caracterizado no abandono, né? E a terapia familiar tem vários pressupostos, mas um deles que eu acho que é muito interessante é o da reciprocidade. O comportamento de uma pessoa está diretamente ligado ao comportamento de outra. Então, se eu mudo uma pessoa, não tem como, né, o comportamento das outras não mudarem, né? Então isso é recíproco, tá? As pessoas se influenciam, se mudam, né, e se beneficiam, se prejudicam mutuamente.
Tá? Então, a terapia familiar, eu acho que é uma excelente ferramenta. A terapia familiar, ela tem técnicas, né, muito interessantes, eu vou citar algumas aqui, né, entrevista circular, né, então a gente senta com toda a família e começa a fazer perguntas em que todos eles, né, devem falar, mas eu consigo identificar, por exemplo, eu pergunto para a Juliana o que ela acha que a Bárbara faz quando a Bruna responde. Então, eu vou identificando, desculpa, eu peguei exemplos aqui do que eu estou enxergando, mas eu vou identificando a forma que as pessoas interagem durante o setting terapêutico, né? A terapia familiar, a gente tem uma sala, é uma sala de conversa, né? E a partir dessas trocas entre as pessoas, a gente vai conseguindo identificar padrões que não são muito funcionais, a gente identifica o funcionamento dessa família, a gente identifica a estrutura, quem manda, quem obedece, né? Quais são as regras, quais são os legados, quais são os segredos, toda família tem segredos, né? Então a gente vai identificando muito o padrão, né, de funcionamento e vai intervindo, né, dessa forma. Ela tem, a área da família, né, ela tem instrumentos, eu gosto muito de usar um instrumento com famílias que têm filhos adolescentes, que é uma entrevista familiar estruturada, não sei se vocês já ouviram falar, da Terezinha Feres Carneiro. É uma entrevista muito bacana, que ela apresenta 6 tarefas, coisas bem simples, assim, e que a gente propõe durante o setting terapêutico, e a gente propõe que a família faça essas tarefas, né? E a partir dessas tarefas, a gente vai tendo um modelo, vai tendo um perfil, né, de como essa família interage, do quão funcional ou do quão patológico é essa família, né? Então, a gente tem vários instrumentos de avaliação que podem ser utilizados durante a terapia familiar. Tem um outro que eu gosto muito, que é uma escala que avalia estilos parentais, que é muito bacana, que a mãe responde sobre o filho responde sobre a mãe, o pai responde. Então, a gente vai vendo práticas educativas, estratégias né, de educação e ver se tem concordância entre eles, que também é muito legal de fazer com famílias com adolescentes. E tem uma coisa que eu adoro, né, e que eu fazia muito lá no Domus, que é a construção do genograma. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? O genograma, gente, é uma ferramenta super simples e super rica, né? Ela ajuda que a família enxergue de uma forma bem concreta, né? Porque é o desenho da família. A família constrói o genograma, né? Junto com a gente. E a gente, a partir desse genograma, a gente consegue ter uma análise horizontal e vertical. Né? Então, a família identifica muitas vezes coisas que ela já tinha esquecido, padrões que se repetem, né? Interações que, né, foram esquecidas. E o genograma, além de dar esse gráfico, né, além de ter esse desenho, a gente também pode utilizar um genograma com cores. E então, o que a gente pede, por exemplo, com criança, é muito legal de fazer. A gente pede, então, que a criança seja a nossa auxiliar, né? E escolhe, olha, a cor vermelha para, né, as pessoas que tu é mais próxima, a cor verde para não sei o que, azul para que tu tem conflito, e a criança colore, né, o genograma, dá uma perspectiva muito legal, tanto cronológica quanto dinâmica, e ela também nos ajuda, o genograma também nos ajuda a identificar, assim, recursos que essa família tem, que ela, né, talvez tenha esquecido ou tenha sido tão saturada por problemas que ela nem tenha se dado conta de coisas que ela já, né, já fez anteriormente que deram certo e que agora ela não consegue enxergar. E nos ajuda também, né, a promover a resiliência de uma família. Porque a família, quando vem para a terapia, é uma família que geralmente já procurou outros, né, profissionais, já vem saturada de problemas, já vem com aquela queixa, já vem com aquele paciente identificado. Então, assim, sabe, é o último recurso, né? Se não der terapia de família, eu não sei mais o que eu vou fazer. Então, o genograma, ele nos ajuda a mostrar para essa família que existem, né, eventos que a gente chama eventos de exceção. Existem coisas que já deram certo, né? E a gente pode ajudar essa família a resgatar essas coisas que já deram certo, ou ressignificar, né, de uma outra maneira, ou resgatar vínculos que foram cortados, enfim, né? Eu acho que é uma ferramenta que eu gosto muito, assim, e acho que é muito eficaz. Não sei, Beth, como é que a gente está de tempo, não sei se eu falei muito rápido,
Mas, enfim, essa era a minha ideia, né? Poder dizer para vocês, assim, o que eu entendo por abandono, se o abandono, né, emocional gera dano, tem implicação, tem, isso é inegável, mas para a gente poder, então, comprovar isso que a Clarissa dizia desde o início, a gente precisa de uma prova, uma coisa concreta para pedir, né, para anexar no processo. Sim, temos como fazer isso, né, mediante esses três caminhos, né, porque eu acho que é a psicoterapia individual, familiar ou a mediação, mas temos que ter muito cuidado com o diagnóstico. Um diagnóstico, né, dentro daqueles transtornos que eu falei para vocês, que são os mais frequentes, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente vai levantar uma hipótese diagnóstica dessas, porque isso vai ficar... Oi? Nós temos o microfone aberto aí que está dando interferência de novo. Tá. Não, aqui não me aparece. Então, temos que ter cuidado, né, para levantar essa hipótese diagnóstica. Caso ela realmente seja comprovada, né, existe, né, inúmeras possibilidades de serem tratadas, e eu sou uma defensora da, né, terapia familiar. Eu acho que ela é uma ferramenta muito eficaz, né, muito importante, e acho que pode fazer uma parceria, acho que é um casamento com direito que tem tudo para dar certo. Então é isso. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Coisa bem boa ver uns rostinhos aí conhecidos. Beth, Lisiane, que essa seja a primeira live de muitas. Desculpa se eu acelerei, mas eu estava com tanta saudade de falar da psicologia. Então eu separei aqui vários tópicos, então eu dei uma acelerada, porque eu sei que a Beth me disse é meia hora. Não, acho que foi... Estamos no tempo, tranquilo, agora podemos conversar um pouco também. Nós temos aqui duas perguntas que surgiram ao longo das falas de vocês. E queria voltar a destacar para vocês, pessoal, se quiserem mandar perguntas ali embaixo, no bate-papo, podem mandar. Se preferirem, podem levantar a mãozinha que tem ali, que a gente pode tentar chamar vocês. Eu não sei como é que nós vamos... Nós temos ainda algum tempo para poder conversar. Temos. Vou aproveitar e começar com essas duas que foram aparecendo ali no decurso da fala de vocês. E acho que a primeira, eu acredito que seja a Clarissa, que na verdade não veio propriamente sobre a forma de uma pergunta, mas ela cabe como pergunta, né? E acho que fecha também com o que a doutora Juliana acabou de falar, que foi até que ponto um processo, ou em um processo, pode resultar obrigatório que seja feita uma terapia familiar por aquelas pessoas. Até que ponto? Aí, na verdade, a ideia é, pode o processo obrigar a uma terapia familiar? Sim ou não? Não temos, infelizmente, isso previsto em lei. Não temos. Tá? Todos os processos que eu vi e que os casos precedentes que por mim passaram, o abandono afetivo, quando caracterizado, ele é indenizado unicamente em pecúnia. O dano moral é indenizado em dinheiro. E não vi nenhum juiz obrigar a fazer terapia familiar. Isto não está escrito em lugar nenhum. Por isso que eu destaquei, porque a minha fala, a necessidade disto ser aprimorado, né? Dentro do processo e dentro da lei mesmo, para que nós tenhamos suporte para essas pessoas que sofreram abandono afetivo, né? Para que possam fazer uma terapia familiar, que, como diz a doutora Juliana Predebon, é fundamental nesses casos. O dinheiro não supre o dano, né, da alma. É um dano muito profundo, é uma coisa muito delicada, mas não há lei que obrigue a uma terapia familiar. As partes não estão obrigadas a fazer, mas deveria. Eu acho que isso deveria. Para tornar as pessoas melhores seres humanos, melhores pais, para que possamos ter uma sociedade um pouquinho mais consciente do valor da maternidade e da paternidade.
confirmo. Infelizmente, não temos uma lei, né, que obrigue. Lamento, adoraria que tivesse, porque eu acho que poderia ajudar muito, né? Mas, como sugestão, enfim, eu acho que através da mediação ou desse link que existe, né, da psicologia ali dentro dos fóruns, dessa aproximação com juízes, com advogados, eu acho que fica aí, né, a ideia da importância e do quão benéfico isso vai ser até para a duração do processo, não vai ser tão longo, tão sofrido, tão, né? Mas infelizmente não, que eu saiba, não é obrigatório. Mas adoraria que fosse. Eu também. Nós temos mais uma aqui, da Elisa. Na prática, o que pode ligar o direito com psicologia? Desculpa, Elisa, agora eu vi que não é uma pergunta. Não, Lise, é uma afirmação. Oi, Oi, Júlia, adorei te ouvir falar, adorei, amei. Que saudade! Vai, Elisa, pode falar. Diga, Elisa. Não, eu estou ouvindo vocês aqui, claro, né? A gente que faz as mediações familiares e tudo, me veio assim a questão que é o seguinte: somos mediadoras de família, né? E a mediação pode aproximar o direito da psicologia, né? Tanto que as mediadoras de família, em geral, são ou da área do direito ou da área da psicologia. É muito interessante isso, porque são áreas comuns, né? E eu acho que a mediação avalia muito essa questão psicológica, né? Tem instrumentos que faz girar em torno da psicologia, apesar de muitas vezes a pessoa ser do direito, né? E tira um pouco a rigidez do direito, que é como a doutora Clarissa estava trazendo ali, né? Então a gente consegue achar soluções mais equânimes muitas vezes. Né? Então eu acho que é um mecanismo novo que pode agregar muito, né? E tem agregado até. Sim. E tu sabes que eu agora tô falando, me lembrei de um detalhe que eu não acrescentei na minha fala, que é a questão da neuropsicologia. Essa área, ela tem crescido muito e tem estudos né, que comprovam desde crianças muito pequenas, com pesquisas com imagens do cérebro, mostrando, por exemplo, que crianças que são negligenciadas, muito pequenas, bebezinhos muito pequenos que são negligenciados, comparando a imagem do cérebro de uma criança negligenciada, de uma criança que é amada e que é cuidada, o cérebro de uma criança negligenciada, ele fica menor. Ele não cresce tanto quanto o cérebro de uma criança, né, que é cuidada. E isso, a parte da neuropsicologia tem evoluído muito, tem mostrado, né, de uma forma muito, muito forte, né, que a sequela, né, que o dano, ele é muito visível. Posso falar? Pode. Agradeço vocês assim, muito, acho que trouxeram questões super importantes e acho que a Elisa colocou também uma questão muito importante aí. Tem mais uma pergunta que eu vi sobre a questão da perícia. Na verdade, eu acho que nós temos alguns caminhos aí, né? Alguns caminhos que podem ser mais preventivos, extrajudiciais, e alguns caminhos que se encaminham para o judicial. Quando se tem uma questão de abandono afetivo, ela pode, se entrou judicialmente, aí eu acho que a Clarissa colocou bem a questão de que o advogado pode solicitar uma perícia. E aí alguém perguntou quais instrumentos, o que poderia se fazer. Como a Juliana colocou, dependendo da idade, não vai se ter condições de aplicar um instrumento, mas a hora do brinquedo, né? A questão da entrevista com a família, da entrevista com os dois lados, né? Porque a gente não pode, nós sabemos o quanto há de problemas nessas perícias em relação a não escutar a todas as partes e a não contextualizar com o desenvolvimento e com todas essas questões. Mas aí é no judicial, né? Antes, quando procura o advogado ou por um terapeuta, porque essas questões de abandono, elas podem chegar tanto no escritório de advocacia como num consultório psicológico, né? Isso vai a partir dali vai ter
Bom, se for uma terapia, vai se trabalhar com a terapia de família nessas questões, mas ela pode também evoluir por uma questão judicial, né? E também extrajudicialmente, ou mesmo judicialmente, antes de se entrar com o processo, já na fase pré-processual, se poderia valer da mediação familiar. Porque, e Ju, todas essas técnicas, como eu sou terapeuta familiar de casal e também sou mediadora de família, então eu via as técnicas são muito parecidas, né? Nós também usamos as perguntas circulares, as perguntas reflexivas, nós trabalhamos também com genograma, né? E todos os mediadores de família, eles são treinados nesse sentido. E acho bárbaro quando nós temos uma mesa interdisciplinar, então fica melhor ainda, né? Há uma integração muito boa. Então, eu acho que nós temos algumas saídas aí. Como prevenção, talvez uma mediação de conflitos, né? Como preventivamente, eu acho que ela... Por quê? Porque ela é rápida, né? Ela não é alguma coisa que tu vai passar muitos anos, né? Porque não se tem que entrar lá nos primórdios, a gente vai trabalhar com aqui agora, de uma forma também positiva, o que nós queremos daqui para frente, né? Utilizando as diferentes técnicas de escuta, não é um dia só, nem dois, às vezes são 4, 5, 6 sessões, né? E a partir dessas sessões também se pode indicar uma psicoterapia familiar, às vezes é necessário, né? E ela é muito boa, né? Como se pode indicar a pessoa não quer fazer a mediação, não chega a nenhum acordo e ela pode judicializar e aí vai entrar a perícia, vai entrar todas aquelas outras questões. Então nós temos, dependendo do momento em que se encontram aquelas pessoas e com aquele problema, né? E que querem, porque alguns nem resolvem. Eu lembro de uma mediação que nós fizemos e que o pai queria estava contestando a pensão que dava para o filho, tá? Um filho que ele nunca teve contato. Porque o menino nasceu e com menos de um ano, esse pai separou da mãe, mudou-se para outro estado e lá ele constituiu família e tinha mais filhos e nunca teve uma relação com esse menino. Nem se interessou em ter. E nem se interessou em ter. Ele não se interessou. E aí, o que ele fez? Ele entrou na justiça para parar de pagar a pensão porque o filho havia feito 18 anos. E o juiz, sensivelmente, enviou para a mediação familiar. Muito bom. Muito interessante. Porque na mediação eles puderam resgatar todos aqueles anos que eles ficaram afastados. Esse se dá conta das dificuldades, mas também do quanto essa mãe foi uma presença e foi importante no desenvolvimento desse menino. Ele começou a ver, ele chorava vendo o desenvolvimento daquele menino e como ele tinha... Mas ele sabia que aquele menino tinha ficado com sequelas. Era um quase adolescente, ele tinha 19 anos, né? 19 ou 20 anos, não lembro. Lembra, Lise? 19 anos, eu acho. E foi muito interessante porque eles saíram dali já combinando de conhecer a outra família, de ser apresentado como filho, porque ainda ia ter que preparar a família para saber que tinha um irmão de 19 anos. Uhum. Esse filho poderia ter entrado também com pedido de dano, né? Porque, na verdade, ele ganhava uma pensão que era muito pequenininha, mas para o pai era boa, né? Para ele fazia falta. Era uma família que não tinha tantos recursos, né? E ele tinha outros mais 3 filhos na outra família, no outro estado. Mas ele poderia também ter brigado por isso, e ele nunca fez isso. E esse pai ficou assim, foi um resgate afetivo ali, foi um resgate muito importante na mediação. Tá? E é claro que a gente também pode, nessas questões, dizer, vocês querem continuar, vocês querem aprofundar isso, vocês podem fazer uma terapia. Nada impede que as pessoas busquem, né, o tratamento para aquilo das sequelas que ficaram, porque talvez uma boa terapia resolva. Então, esse foi o que eu pensei em trazer para vocês, assim. Alguém mais quer? É uma pergunta dentro dessa linha, na qual vem assim, não seria possível obrigar o pai a
iniciar o tratamento psicológico decorrente do abandono afetivo, sem prejuízo da pensão alimentícia, Clarice. E não seria possível obrigar a custear? Não haveria possibilidade de Teu obrigar... telefone está bem baixo, Lise. O meu? É. Doutor Maurício Barbieri, desativa seu microfone também, que está aberto, por favor. Estamos com a honra do meu cunhado na live. Mas é o seguinte. Melhorou meu volume? Melhorou É? meu microfone? Melhorou meu som? Está um pouquinho baixo. É. Mas a pergunta é assim, obrigar é a mesma O tratamento psicológico decorrente do abandono afetivo sem prejuízo da pensão alimentícia. Se o advogado pedir isso, seria muito interessante, né? Se fosse juíza, né, daria esse tratamento psicológico. Agora, do ponto de vista legal, assim, obrigando a lei dizendo, né, tem que obrigatoriamente pagar a terapia, nós não temos nada escrito nesse sentido. E seria de muito bom senso se o juiz mandasse fazer isso, até sem pedido. Como seria bom, né? Então, assim, é essa mudança que eu sugiro, é essa mudança que eu proponho. Não temos a nossa lei, vou ser categórica, em termos de abandono afetivo, fala só em dano moral a ser reparado via dinheiro. Mas cabe ao advogado pedir, então, uma reparação via tratamento psicológico. Cabe ao advogado, no meio do processo, sugerir uma mediação também. Né? E uma coisa muito importante, pessoal, que eu não falei, mas a doutora Juliana falou muito dos adolescentes e das crianças. Essas ações de abandono afetivo, geralmente, os autores já são adultos também. Porque adulto que ele se dá conta da sequela. Quando criança, quando adolescente, vivendo aquele momento, ele não se dá conta. Então, o adulto, muitas vezes, que entra com esse tipo de ação, querendo uma reparação, né? E aí, essa perícia tem que ser feita com todos os envolvidos. Não existe processo de abandono afetivo sem perícia. A perícia está intimamente ligada com o nexo de causalidade. Sem a ajuda das psicólogas, nós não temos como comprovar que a conduta daquela mãe ou daquele pai causou aquele dano, causou aquele problema psicológico, causou uma psicose, causou um TDAH, gerou uma doença do pânico, gerou depressão. Né? Infelizmente não temos. Né, Clarice? Quando judicializado. Como? Né? Quando judicializado. Quando judicializado. Não existe. O nosso Tribunal da Justiça, todas as ações que eu pego, além deles entenderem que o dinheiro não cobre, nosso tribunal, não estou falando de outros, tá? Além do nosso tribunal entender que o dinheiro não basta para reparar esse tipo de dano, eles exigem que essa prova seja real. E essa prova tem que vir através da perícia. Né? Às vezes vem a perícia dizendo, não, para o juiz não ficou claro que a conduta daquele pai ou daquela mãe causou aquele problema. Né? Tem também, infelizmente, tem pessoas que se aproveitam de determinadas situações de brigas familiares que não passam apenas de desafetos ou de problemas corriqueiros ou de problemas que, como é que eu vou dizer, que ficaram mal resolvidos e entram com processos judiciais para tentar acertar isso ou Oi? Travou. Travou, Clarissa. Está nos ouvindo, Clarissa? Vamos ver se a Clarissa, eu acho que ela pode sair e entrar, né? Vou ver com ela aqui. Ver com ela aqui. Retomando a questão da pergunta que envolve a perícia, né? Na verdade, quando eu trouxe para vocês ali avaliação infantil e como é que a gente poderia acessar, né, uma criança,
eu não citei a possibilidade, né, de utilizar testes. A gente tem Com certeza. número muito significativo de testes psicológicos, de escalas, enfim, de instrumentos bem quantitativos, rápidos, objetivos, que evidenciam alterações na atenção, na linguagem, no pensamento, aspecto emocional, enfim, tudo isso, né, valida, né, e fortalece o papel, né, o poder dessa avaliação, da perícia. Então, não citei aqui, mas a gente tem na nossa profissão, felizmente, ela tem esse instrumento, que é um rico instrumento, que nos ajuda muito na nossa prática, que é a avaliação psicológica. Trabalhei muitos anos. Tu sabe bem disso, né, Beth? A área de perícia cada vez melhores, né? Os testes estão os testes que são validados, qualquer um entra ali no site e olha os testes validados, né, para nossa, enfim, diagnósticos cada vez mais precoces, né? Então, eu acho que a neuropsicologia está aí junto para ajudar, então eu acho que... Diga, Beth. Cada caso é um caso, né? De novo a gente entra nessa questão. Cada caso é um caso, a gente tem que... Não dá para generalizar. Nós temos uma que a Clarice estava até colocando ali, quando ela diz, às vezes entram na justiça como uma forma de vingança ainda, né? Porque diferentes formas em que as pessoas também se separam e têm problemas, né? A gente vê muito também na alienação parental, às vezes não é nenhum abandono, é uma alienação, esse pai entra dizendo que não, ele não abandonou, é que houve tanta alienação parental, tanto prejuízo, que ele se afastou. Sim. A gente vê muito também, né, nos atendimentos, tanto nos atendimentos familiares, nas perícias e na mediação familiar. Estamos quase encerrando, Lise. A Clarissa estava tentando entrar de novo. Ela que entra pelo... Ela tem que entrar de novo ali pelo link. Ela está tentando. Sim. Ela está tentando? Acho que sim. Sim. Lise, colocar... Ela está tentando entrar de novo. Tá, enquanto isso a gente vai conversando. Alguém quer colocar alguma questão? Clarissa, oi, Clarissa, chegou? Oi, Clarissa. Clarissa, está nos ouvindo? Está conectando o áudio. Olá, estão me ouvindo? Sim. Meu computador aqui caiu, infelizmente, acho que foi a internet, Wi-Fi, saiu da área. Me perdoem. Tranquilo, prossegue. Estava se colocando. Então, eu estava colocando que não tem como comprovarmos o abandono afetivo sem a perícia, né? Ela é fundamental para comprovar o nexo de causalidade, mas também isso não está nem sempre nas mãos do advogado. Tá? É importante que isso também seja de bom senso do juiz, né? Então, isso que eu estava explicando, não existe abandono afetivo sem perícia e não existe lei obrigando a pagar o tratamento psicológico. Não existe nada escrito nesse sentido, mas se o advogado pedir, seria ótimo, né? E se os juízes derem, melhor ainda, porque eu acho que é isso que vai efetivamente reparar. É o tratamento em família, né? É o tratamento, é a recuperação via tratamento psicológico daquela família. Clarissa. Que não são coisas excludentes, né, Clarice? Eu acho que a reparação financeira, ok, né? Talvez seja a forma, né, que o direito e que a justiça encontrem, mas tem que ter a reparação afetiva também. Acho exatamente. Não são excludentes, né? Pode ter a as reparação duas. daquela pessoa como ser humano. Como é que ela vai se recompor? Através da psicologia, através de um tratamento psicológico ou psiquiátrico, indo mais fundo. Né? Talvez ela tenha que tomar remédio. A questão do dinheiro talvez ajude nisso, para ele poder pagar o tratamento e as suas, né? Talvez ajude isso também aquela família. Mas eu acho que o importante nisso é que hoje a gente tem muitas... o tribunal hoje não tem mais uma porta só de entrada, né? Ele tem
multiportas, né? E isso é super importante também, poder utilizar essas diferentes entradas, né, no judiciário, ou mesmo a questão da prevenção a uma judicialização. Porque a gente sabe o quanto é prejudicial para todos que estão envolvidos, né? Sim. Então, de ganha e perde é muito complicado. Assim como é complicado o juiz dizer para uma pessoa que ela tem que fazer psicoterapia. Ela talvez não vá fazer. Não adianta ele determinar, assim como o juiz pode determinar que a guarda do filho vai ser do fulano, se os pais não entrarem num acordo, se eles não entenderem a função parental deles, que não tem nada a ver com a questão de casal, né? Eles não vão cumprir e eles vão voltar para o judiciário de novo. Exatamente. Depois eles estão lá brigando de novo. Exatamente. Terapia sem motivação não funciona, Beth. Isso que tu está trazendo é o exemplo que a gente percebe muito com um adolescente que comete ato infracional. Sim. O adolescente que vai se tratar porque é obrigado pela justiça. É o adolescente mais difícil da gente acessar e é o adolescente que tem um prognóstico pior em termos de psicoterapia, porque ele está ali para ele conseguir um papel, para ele ficar livre da justiça, né, uma medida socioeducativa, enfim. Não vem dele, né? Vem do externo, vem do outro. Não funciona. Na minha opinião, né? Não funciona. Não funciona. 20 horas. Não. Estamos encerrando, porque a gente sabe, né, que às vezes as pessoas estão saindo de um encontro para outro. Daqui a pouco outra live, então a gente não gostaria de ir muito além, né? Até porque estamos no ambiente virtual. Queria falar um pouquinho mais que o Mediato trabalha, então, com essas questões de mediação familiar. Ele também faz encaminhamentos para terapia familiar quando é necessário, porque nós não enquadramos as pessoas dentro do que nós oferecemos. Nós entendemos que cada caso é um caso, né? Assim como nós também abrimos a possibilidade desses casais, dessas famílias que estão com dificuldades, de poderem, ou cada uma ter o seu advogado dentro das práticas colaborativas, né, no direito de família. Nós temos um convênio também com a CESIP lá em Guaíba, onde atuamos também, né, Marisa? Tanto com a mediação de família, né, e também dentro desse enfoque interdisciplinar lá, junto com os nossos mediadores de família. E acho que a nossa grande missão, de modo geral, todos os que se interessam pelo assunto de família, de modo geral, é a gente compreender que essa interdisciplinaridade que acontece, psicologia, direito e a mediação, fazendo essa ponte de ligação aqui, ela é o que vai permitir que essas famílias que estão nesse processo de separação ou que já passaram e estão num momento posterior e que acaba impactando tanto psicologicamente nas pessoas, nos filhos, especialmente no nosso assunto de hoje aqui, para que elas consigam resolver um pouco dessas coisas dentro do que a mediação permite, evitando o desgaste de um processo muito prolongado, cheio de muitas coisas difíceis e desnecessárias para uma criança ou para um adolescente mesmo, e que, na verdade, acaba essa porta de diálogo que a mediação apresenta para essas famílias, acaba muitas vezes fazendo com que essas famílias, depois da mediação, prossigam num tratamento de psicoterapia familiar ou individual, seja como for. Ou seja, tem questões que podem ser resolvidas em mediação, tem questões que podem ser resolvidas apenas no processo judicial, e tem questões que vão ficar e vão sendo resolvidas e trabalhadas ao longo de muitos anos. Mas a importância dessa interdisciplinaridade para uma saúde mental mais adequada, mais positiva, como saldo dessas separações. Acho que isso é muito legal e a conversa de hoje foi excelente. Obrigada, gurias. Nós que agradecemos. Obrigada, nós que agradecemos. Muito obrigada, Elisiane, Beth.
Muito obrigada a todos que participaram. Estou vendo vários rostinhos aí conhecidos, coisa bem boa reencontrar Muito vocês, obrigada. mesmo que tenha sido de forma virtual. Apareçam nos encontros da Mediato. Apareçam e Obrigada, nos gente. deem essa honra. Muito obrigada, Beth, Elisiane, pelo convite. A doutora Juliana Predebon foi excelente. Muito obrigada a todos que participaram desse encontro. Esperamos vocês no próximo. Isso aí. Isso aí. Um abraço a Esperamos todos. todos. Também estou muito feliz de rever pessoas queridas, minhas ex-alunas, ex-colegas de outros locais, principalmente da universidade, amigas queridas que estão aqui também, e amigos, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Juliana, obrigada, Clarissa, foi excelente. Boa noite. Tá, Boa noite. boa noite a todas. Boa noite a todos.